Fala pessoal, tudo bom? Estamos de volta aqui com o nosso curso nível 3 básico e avançado mobile Unigui. Pessoal, na aula passada, quando eu apresentei para vocês o projeto, eu já fiz para vocês a tela inicial, o menu e a lista de produtos. Tá? Então, revisando aqui, na verdade, a gente já tratou de criando aplicação 100% mobile de lista de produto e a parte 1, que é criar a tela inicial e menu. Tá? Assim sendo, nós já fizemos a aula 3 e 4 conjugadas, tá? Apresentamos a lista e apresentamos a tela inicial, mostramos a tela inicial e o menu nosso, tá certo? Bom, nesta aula agora também vamos conjugar a aula 5 e 6, tá? Então vamos mostrar para vocês o CRUD, né? Como faz uma inclusão, por exemplo, no mobile. Vocês vão ver que não difere de um desktop na parte Unigui, tá? Então a Unigui Desktop e Unigui Mobile para trabalhar codificação é muito semelhante, tá? E já vou mostrar então relatórios para vocês também. E a gente já faz a aula 5 e a aula 6 juntas também, tá certo? Então bora trabalhar, bora de Unigui na veia? Então bora, pessoal! Bom, pessoal, um resumo do que nós fizemos na aula passada, né, é exatamente o que está aqui no projeto. A tela inicial, né, o nosso container panel aqui em cima, personalizado, label personalizado, uma página default, uma página inicial que você pode personalizar aqui, colocar um HTML frame, carregar lá uma propaganda, qualquer coisa, tá? O nosso menu, mostrei para vocês na aula passada como colocar essa logomarca, trocar essa cor, né? E fazer este menu com os ícones aqui utilizando as nossas fontes lá, tá? Nossa não, a fonte lá do site, tá? E mostrei para vocês como fazer essa lista, tá? Personalização dessa lista, a abertura dela e todos esses itens, tá? O que nós vamos mostrar para vocês agora? O menu Meus Dados, onde tem esta inclusão, tá? Vou mostrar para vocês a validação do CPF que não estava previsto em aula, mas vou fazer. Nosso amigo Roberto lá que solicitou esta aula, tá? Esta validação. Então nós corremos atrás e montamos essa validação sem problema nenhum. E vamos estar mostrando também como é imprimir, como é fácil imprimir aqui no nosso Unigui, tá certo? Bom, estando lá no nosso amigo Delphi, nós vamos para a tela Meus Dados, é ela que tem o conteúdo. Bom, pessoal, antes dos meus dados, vamos mostrar para vocês o que eu fiz da nossa tela incluir dados, tá? Vamos falar sobre validação do CPF aqui, tá? Se você perceber uma coisa diferente aqui, você pode ver que ela não abriu página cheia, ela tá tipo um pop-up, tá? Como que faz isso, Jorge, no nosso Unigui? Tá? Você vai vir aqui no formulário, aqui é um form, não é um frame, um form, e aí você vai desmarcar algumas propriedades padrão, tá? Quais são elas? Vamos clicar aqui no formulário, vamos lá, ó, só para ver, uniforme, UniMForm, tá? Vamos clicar nele. A primeira propriedade, auto-height, tá? Você desmarca esta propriedade, tá certo? Ela não deve existir, tá? Outra propriedade, full screen, tá? Você desmarca esta propriedade também, tá? Assim sendo, ela passa a ser um formulário onde você pode trabalhar com ele como se fosse um pop-up, tá? Ela traz com ela também uma animação na sua abertura. Não sei se dá de perceber aqui, ao digitar meus dados, você viu que ela correu de lado. Esse correr de lado aqui é esse show animation aqui, que está slide, tá? Você pode colocar outras aqui, que são as padrões que ele tem, e aí você vai ver que ele difere a sua forma de abertura, tá? É uma forma de animar o formulário a ser aberto, tá? Nos meus dados lá, a única coisa que eu faço, pessoal, é dar um show nela mesmo, tá? Um show nela. Tá? Deu um show, ela vai ser visualizada, tá? Nossa única codificação que a gente tem, tá?
é que aqui na hora que eu não tenho, como eu não tenho borda, eu posso fechar pelo ícone aqui ou pelo iniciar. Logicamente aqui você teria um campo de senha e tal para você validar e aí sim apertar iniciar, tá? Aqui eu tirei para facilitar a nossa didática. No botão iniciar ou no botão close, até deixei separado só para mostrar que são codificações separadas, né? Eu só faço uma verificação. Se a variável close é verdadeira, ele fecha. Se ela não é, não fecha, tá? É essa a única propriedade que eu estou fazendo a verificação, tá? No nosso amigo desktop, a gente tem algumas propriedades que pode ser utilizada, diferenciado para validar fechamento. Aqui eu criei uma variável boolean, tá? Booleana, que faz essa parte. Então, o que eu faço aqui? Se ele validar, fecha. Se não validar, fecha. O que é a validação que eu fiz, Jorge? É aqui. Se o CPF for válido, ele vai fechar. Se não for válido, ele não vai fechar. E como funcionou esta validação, tá? Aqui eu não vou mostrar só a validação, vou mostrar outras coisas que a gente desenvolveu para mobile. Se você vir aqui no Est Events, você tem uma propriedade, um evento chamado Blur. Essa propriedade seria o onExit, tá? É isso aqui que vale como onExit no Est Events, tá? Então, o que você faz aqui? Você clicou nele, ele vai criar essa função para você. A gente declarou uma variável me que vale sender, que é isso aqui, que é o próprio edit. E faz o que? Chama valida CPF me.getValue e as duas abre e fecha parênteses, tá? É simplesmente isso aqui para validar o nosso CPF, entre aspas. Tá? Isso aqui é para chamar o JavaScript. Tá? Então, quando você quer chamar um JavaScript, você vai usar isso aqui. Tá? Aí você vai definir se é no onExit, onChange, e aí ou você vai definir aonde você quer. Eu defini no onExit, que é o Blur, tá? Que ele vai fazer a validação. Ele valida a CPF. Então, ele vai procurar um arquivo de JavaScript que tenha essa validação. Tá? E aí eu vou mostrar onde que está esse valida CPF. Tá? E aí ele pega que get value, tá? Isso aqui que é a X da questão, que as pessoas veem por text, valor e tal. Para você pegar o valor do que está escrito lá, é get, dessa forma, como JavaScript, isso aqui tudo é case sensitive. Então você tem por get value e abre parênteses. Se não colocar dessa forma, não vai funcionar, tá? Então é só isso aqui. Aqui no nosso amigo onEvents, o que a gente tem? No before init, isso aqui, pessoal, é o que define se o campo é numérico, se o campo é e-mail, se o campo é site, tá? Então, você vai no conf.component, xtype input, type number. Então, no teclado do celular, vai na hora que você apertar aqui no campo CPF, ele vai abrir o teclado numérico. Se você colocar e-mail, vai abrir e-mail. Se você colocar URL, vai abrir o URL. Lá no outro formulário eu vou mostrar mais alguns itens que eu coloquei, tá? Então é aqui que você define quais são os tipos possíveis. Procura na internet lá, você vai ver lá que você tem essas listas de tipos possíveis. Input, procura lá input, HTML, input, type. Tá? E aí você vai ter esses tipos aqui que você pode colocar e ele vai diferenciar o teclado do celular de acordo com o que você digitar aqui, tá? Bom, então, o que mais que tem aqui? No nosso campo CPF, você vai criar também o campo chamado onAjaxEvents, tá? Neste campo aqui, é aqui que a gente faz a validação do lado servidor, tá? Para voltar o foco, para fazer uma sequência, para fazer o que você quer do lado servidor, né? Então você tem a validação do CPF do lado cliente lá que ele validou, tá? E aí você logicamente precisa chamar uma função do lado servidor para executar alguma coisa do lado servidor, né? Ou você incluir, ou você não incluir, ou você bloquear, e assim por diante, tá? Então, a validação inicial ela é feita em JavaScript. E após aí, você procede com a sua validação. Se você quiser criar mais campos de validação
no JavaScript para fazer outras colocar um alerta, alguma coisa, você pode também, tá? Aqui eu mostrei como chamar e como validar, e aí você como executar do lado servidor, porque você vai precisar executar uma função do lado servidor. Então aqui a variável vClose, eu já determinei ela como falso, bloqueando o fechamento, tá? E aí eu verifico se o nome do evento é CPF. Se ele for um evento CPF, ele vai vir o quê? Vai pegar o label CPF, que é esse aqui de cima, escrito CPF, tá? O caption dele, ele vai vir aqui e escrever validado via JS CPF. E aí vai por o quê? Parameter value válido. O que veio aqui no parameter value do Ajax Events, tá? E aí sim, por enquanto aqui a gente está trabalhando do lado do Ajax Events, tá? Aí aqui ele vai verificar se o parâmetro for falso, ele executa o que? Document get by ID. Aí vai pegar o JS name do componente que eu quero, underline ID, style color red. Então isso aqui é o que faz a borda ficar vermelha, tá? E faço o que? Unisession add JS set timeout, tá? E faço uma função para dar o focus. Então o pessoal que está perguntando de foco, como que dá foco na web? Tem que usar isso aqui, ó, tá? Por enquanto, tem que usar isso aqui no mobile, tá? Um evento JavaScript que ele vai setar o focus, o foco no componente que você determinar, tá certo? Se ele for válido, ele vai dar uma borda cor branca, tá? E não vai dar o foco, tá? E vai dar um vClose igual verdadeiro. E aí eu executo também como JS, add.js, essa variável S que eu determinei em um desses dois casos, vermelho ou branco. E aí executo ela aqui, tá? Então isso aqui é o Ajax Events que ele vai executar, tá certo? E o que é o nosso amigo JavaScript, tá? Pessoal, eu entrei no site da Receita Federal, tá? E peguei o JavaScript que a Receita Federal usa para validar o CPF, tá? Mandei salvar e ele criou para mim isso aqui, tá? Funções JS. Eu que coloquei funções RFJS para saber que é da Receita Federal, tá? Esse aqui é um arquivo JavaScript da Receita Federal, tá? As funções dele aqui, ó, tá? Entre as funções dele tem o que? Testa CPF, que é essa função aqui, ó, certo? Nessa função aqui, ele faz a verificação todinha, parâmetros dele lá, e faz um teste de CPF. Eu acrescentei uma segunda função, essa função que foi acrescentada por mim, tá? /Georges, tá? Valida CPF. Por quê? Eu estava fazendo um teste, então eu mandava dar um console lá para verificar se eu estava passando lá do Unigui para o JavaScript normal. Quem não conhece, se você der um console.log, tá? Aqui no nosso amigo navegador, se você for em console, ele vai dar o resultado, tá? Então se você pode dar um console.log e aí eu passei a variável strcpf para eu saber se estava vindo a variável corretamente, tá? Faz o teste, tá? Testa CPF. Se testa CPF, que é isso aqui, quer dizer, se testa CPF, quer dizer, se for válido, ele vai fazer um Ajax request, tá? Aqui é o nome do meu form, f-inc dados, o nome do componente que tem o Ajax Events, tá? Então, se o Ajax Event está lá direto no formulário, você faria só isso aqui, tá? Porque cada componente lá tem o seu Ajax Events. Então, se você colocou o Ajax Events e no edit CPF, então você tem que mencionar ele aqui, tá? Formulário.edit CPF. Aqui o nome do evento, CPF, e aqui o parâmetro. O parâmetro eu pus válido igual true, válido igual false, tá? Então, se ele for verdadeiro, ele faz um Ajax Event e dá um console log ok, tá? Para eu verificar que passou por aqui, tá? Dou um else aqui, se for falso, dá um Ajax Event falso e dá um console log erro, tá? Vamos testar para vocês verem como que é essa parte de log. Se a gente colocar aqui e vir para cá,
Primeiro vamos executar novamente aqui, né? Porque estava fora. Mas você viu que lá ele já tinha até dado, né? Mas vamos novamente. Eu tinha caído a sessão. Ó, CPF true. E olha lá o log. Passou o CPF e passou o ok, tá? E passou o ok. Se a gente vier aqui tirar para 0, olha lá, ó. CPF 00 errors, tá? Então, ele está dando o log para a gente aqui, passando o log aqui, tá certo? Então, esta é a função. Aqui eu copiei, pessoal, pera aí, deixa eu só tirar aqui. Por que ele está dando esse erro aqui, tá? Ele está executando duas vezes. Que aqui eu copiei de um componente para o outro e não tirei os nossos validadores aqui. Olha lá, ele está executando aqui também, tá? Nesse componente abaixo. Então, vamos fechar aqui, salvar. Por isso que ele estava executando duas vezes. No exit do CPF e no exit do clique aqui. Que esse clique aqui eu tirei só para a gente clicar e ele dá um exit aqui. Tá? Vamos executar novamente. Meus dados. 689, 102, 661. Olha lá, ó, CPF. Tem que limpar, né, pessoal? Deixa eu limpar o log lá. Meio 89, 102, 66104. Tá lá, ó. Ok. Aí se a gente clicar não tá repetindo, né? Olha lá, ó. Error. Tá? Então ele tá fazendo a validação corretamente lá. Beleza? Então isso aqui tá feito, tá? Como que a gente faz? Então você basta ter a sua função JavaScript e aí você faz aquele efeito lá de executar. E quem responde para chamar uma função do lado do servidor vai ser o Ajax Request, ele que vai fazer esse trabalho. Entendeu? Então, é ele que faz isso aqui. Se for errado, ó, você pode vir aqui, ó lá, ó. Ele não valida, ele não sai do campo CPF, ó, ele está dando foco lá, tá? E vai ficar dando erro. Se a gente colocar o 4 aqui, aí passa, aí fecha, entendeu? Bom, dito isso, então a gente explicou como é que funciona a validação via lado client, via JavaScript, tá certo? Você vai utilizar isso aqui, beleza? Aqui tem mais alguma coisa? Não tem mais nada, tá feito. Aqui no Ajax Event, desse aqui a gente tira também, tá certo? Para não ficar executando coisa que não é para ser executada. Beleza, pessoal. Então isso aqui é a validação. Nosso amigo Roberto que tinha perguntado, tá aí respondido, gravado e explicado para vocês. Bom, vamos lá aos meus dados, pessoal. Aqui nos meus dados, a gente vai explicar para vocês não só o que eu acho muito básico, o CRUD, tá? O CRUD não muda nada, pessoal. Aqui é DBEdit vinculado, tá? Então, quando a gente abrir o formulário aqui, a gente faz as validações que a gente precisa, dá um open, tá? Se tiver item, você dá um insert, tá? E assim você trabalha, tá? Mesma coisa que você trabalha com VCL, mesma coisa que você trabalha com Unigui, tá? Desktop e mobile. E no final, um cliente post, tá? Então você vai lá e salva. Por que é a mesma coisa? Porque você está trabalhando com banco de dados ou via DataSnap, ou via HashDataWare, ou via qualquer outra forma que você quiser. Acesso direto, da forma que você quiser, tá? Então é insert, post, delete e assim vai, tá? Você pode escolher o que você preferir. Então o CRUD dele é isso aí, tá? Se você tiver dúvida sobre o CRUD, estou dando um insert e não está funcionando, tal, pode perguntar que a gente vai estar aprofundando nessa parte para vocês, tá? Mas eu vou focar aqui, pessoal, numa coisa que seria mais proveitosa para vocês. Esta aula está mostrando duas coisas que não estava prevista no nosso cronograma, tá? Coisas extra para vocês, tá? Que é o nosso validação via CPF, tá? E a nossa alimentação
a rolagem da página para não esconder o teclado, tá? Então o componente sempre vai estar no topo que você clicar. Como é que eu fiz isso? Primeiramente, pessoal, vocês vão ter que ter o scroll box. Ele chega a ser até relevante nesse caso, porque a gente vai trabalhar, como aqui eu já tinha criado o scroll box aqui, eu deixei, você não precisa ter o scroll box aqui, tá? Contanto que aqui eu não estou utilizando o scroll dele, estou utilizando o scroll do formulário. Você pode ver que o formulário está bem grande, tá? Uma das premissas aqui é você ter o formulário comprido mesmo. Você vai aumentando o formulário para caber seus componentes. É ele que vai rolar, o formulário que precisa rolar, tá? Então, quando você trabalha com ele dessa forma, tá? Você não precisa marcar auto scroll, você não precisa marcar nada, tá? Você só precisa deixar ele grande, porque ele deixando grande, o próprio navegador, aqui na verdade o scroll está sendo do nosso navegador, tá? É ele que está rodando aqui, tá? É ele que está trabalhando com isso aqui, entendeu? Então ele que está fazendo a rolagem porque não cabe na tela ali. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Tá vendo aqui Container Panel? Todos esses itens aqui precisam estar em Container Panel, tá? Então, a gente precisa colocar um Container Panel que cabe o Label e cabe o Edit. Então, na verdade, o Container Panel é a nossa linha, tá? É a nossa linha. E eu determinei que cada linha tenha 75. Essa é a minha determinação. Então, cada um aqui tem 75, ó, tá? Este aqui é lá embaixo, tá? É o que está lá embaixo, por isso que ele está aqui, porque aqui organiza por número, né? Então, ele vai ficando dessa forma. Mas todos os outros, ó, tem 75. 75, tá? Então, qual que é o esquema aqui? Aí você tem o dbEdit e o Label, tá? No nosso Container Panel não tem codificação nenhuma, não precisa de nada, tá? Mas no dbEdit, no onEnter dele, nós fizemos a codificação. Qual que é a codificação, pessoal? Aqui tá, ó. A gente vai, primeira coisa, declarar uma variável plataforma, tá? E aqui a gente vai buscar no Unigui qual é a plataforma que está abrindo. Se a plataforma for Android, ele executa essa função, tá? Por que que a gente precisa validar que ela é Android? Porque se você tiver num navegador iOS, tá? Num iPhone, num iPad, qualquer desse tipo, ele já faz isso pra gente. E se você fizer junto com ele, vai dar erro, tá? Ele vai navegar coisa totalmente errada, fica doido, tá? Então a gente precisa determinar primeiramente se é Android, tá? É Android? É. Então se é Android, a gente vai pegar uma posição vpos. O que é vpos? Ele vai pegar o componente Container Panel. E como é que eu sei qual é o Container Panel? Você pode ver que eu codifiquei um Enter para todo mundo. Eu não precisei codificar um Enter para cada item, tá? Então, da forma que eu fiz, é a forma para economizar codificação, reaproveitar o código aqui, tá? Só no primeiro eu criei, e aí a gente precisa fazer o quê? Pegar o Container Panel. Qual Container Panel que eu pego? Você vai determinar que é o seguinte, a tag, tá aqui, ó, a tag tem que ser o número do seu Container Panel. Se aqui eu no Container Panel 1, a tag do dbEdit tem que ser 1. Se aqui a gente tá, olha lá, ó, a gente tá no Container Panel 2, a tag tem que ser 2. E assim por diante. Se aqui a gente tá no Container Panel 9, a tag tem que ser 9. Que aí ele vai pegar o único Container Panel tag 9, tá? Tag 10, tag 11, e vai verificar se é um único Container Panel, certo? E vai verificar qual é a posição top dele, tá? Aí ele vai alimentar isso aqui com top. Nós vamos executar um JavaScript onde ele faz o quê? Pega o meus documentos, que é o nome do formulário, pondo um scrollbox, como aqui eu já tinha deixado o scrollbox, tá? Vocês podem até manter os scrollbox, tá? Para ficar igual esse aqui, tá? É o que deu certo, tá? Eu vi que depois em outros testes não seria necessário, a gente poderia fazer de forma diferente, mas aqui eu deixei, é bom vocês deixarem aí também, tá? Aqui já está funcionando, é melhor não arriscar, vai que dá algum erro com outros, né? A gente vai pegar o UniScrollbox,
tá? Vai pegar o getScrollLab dele, o getScroller dele, e vai rolar ele para scrollTool 0 vpos, olha lá, vpos.string, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está rolando ele, tá? Fazendo a rolagem do scroll para o top dele. Então, ele pega aqui a posição top. Qual é a posição top deste aqui, ó? Unipanel 4. Top 225. Então, ele rola o scrollbox a 225. Essa foi a mágica, tá? A gente fez vários testes, foi batendo cabeça até conseguir uma rolagem perfeita. E vocês podem ver aqui, ó. Olha lá, ó. Ele sempre rola e encaixa perfeitamente. Tá? Olha lá, ó. Perfeitamente ele faz a nossa rolagem, tá? Então, todos os campos rola, tá? Sem erro nenhum, tá? Então, ele sempre vai ser o primeiro campo. Se você vir aqui, cidade, top. Nome, top. CEP, top, tá? Sempre ele vai rolar na posição exata. Então, é aqui. De repente, aí, se você trabalhar com tamanhos diferentes, você talvez vai precisar fazer algum ajuste, tá? Se você precisar pôr algum ajuste menos ou mais para a sua posição, pessoal, basta você pôr aqui menos, tá? O VPOS, né? Mas só se trabalhar com o VPOS. Você vem aqui, VPOS, tá? E trabalha VPOS mais 10 ou menos 10, tá? E vai trabalhando com ele aqui para fazer a sua rolagem de acordo com a posição que você quiser fazer ajustes, tá? Então, isso aqui é uma determinação que você vai poder fazer, tá? Vai ficar bem tranquilo, tá? Então, a rolagem, o segredo de rolar é isso aqui, tá? O segredo de rolar é isso aqui, tá? A gente, igual eu falo sempre, após apresentar, vocês veem como é fácil. A gente só precisa entender os mecanismos, tá? Para fazer funcionar. Aqui eu já deixei uma observação para vocês entenderem, tá? Olha lá, o form deve estar sempre grande para não criar um screw em designer no scrollbox, tá? Tem o CSS ajustando o edit, tá? Então aqui já tem as dicas de como é que está funcionando isso aqui, tá? E o CSS ajustando lá. Qual é o CSS, pessoal? É o CSS que a gente já apresentou na outra aula para vocês, que está aqui, tá? Fazendo os devidos ajustes para os itens, tá? Os componentes, tá? Então, vocês têm aqui, tá? Aqui o xfield é um dos componentes para ajustar, tá lá, ó, para fazer borda se você quiser, tá? O top é 0, height 0, border style solid, tá? Então, aqui tem, aquele do CPE para ficar vermelho, tá aqui, ó. Tá aqui, tá? Mas eu não usei esse aqui, tá? Esse aqui é uma forma de você usar, tá? Mas aqui eu usei direto, tá? Eu implementei direto, que acabou ficando mais fácil, tá? Mais direto, mais didático, tá? Coloquei o color red aqui, color right. Mas você poderia aplicar estilo também lá do CSS, tá? Mas então a rolagem, pessoal, é isso, é simples, tá? E o que eu tinha falado para vocês outra coisa é isso aqui, ó. Veja bem, no CEP eu coloquei no UniEvents number, então o input vai ser number, tá? Se você colocar aqui celular tel, então ele já trata como telefone, tá? É um tipo também. E-mail, então ele vai aparecer o arroba, às vezes vai aparecer o arroba hotmail, arroba gmail, já dependendo do seu teclado, tá? Aqui eu não tenho um campo site, mas também tenho a propriedade URL, tá, pessoal? Então é bem fácil isso aqui de você codificar, tá? Então, pessoal, com isso vocês aprenderam como que é fácil, CRUD, simples, né? Insert, push, delete e assim vai, tá? A gente mostrou para vocês a parte do CRUD e a parte do validação de CPF e validação e o rolamento da página, tá? E como que funciona a parte de relatório, tá? Já vou mostrar nessa aula para vocês aqui, relatório. Pessoal, relatório também é muito simples, tá? O que nós vamos fazer para relatório, Jorge? A gente colocou um frame, tá aqui o frame, chamado
o print, fprint, tá? Fprint, tá? Nesse fprint a gente colocou apenas um botão voltar, onde ele executa um iForm Open Frame e executa o voltar, abrir outro formulário. Você escolhe qual formulário, qual frame você quer abrir aqui. E simplesmente coloca um PDF frame aqui, tá? Do mobile que tem o MPDF frame, apenas isso, tá? No nosso formulário, no create dele, a gente simplesmente alimenta o UniPDF frame, PDF URL com a variável PDF URL criado no MyMódulo, tá? E para chamar ele, pessoal, nós vamos lá no MyMódulo, no OnClick, igualzinho, eu só copiei e colei o que foi apresentado em desktop para vocês, tá? É a mesma coisa, tá? A gente vai lá, aqui no MyMódulo eu já criei o relatório, tá aqui criado, tá? Deixei ele fixo aqui, não vou carregar runtime, mas você poderia, tá? Coloquei aqui o nosso data source, o dataset ligado aqui, né? No FRS dataset e o PDF para gerar o PDF, tá? No MyMódulo, simplesmente a gente faz aquelas propriedades padrão, show dialog true, né? Show progress false e assim vai, né? Coloquei, faz a configuração dos parâmetros, simples assim, tá? E aí a gente faz o que? Cria o file name do PDF, que é cache file URL, tá? E ele vai criar pra gente aqui. Feito isso, a gente vai fazer o que? Preview, prepare, export, tá? Exportou, a gente vai lá no MyMódulo, PDF URL e capta o resultado. Quem é o resultado? Tá aqui, ó, VURL result, que foi passado aqui na nossa propriedade new cache file URL, tá? Se você quisesse carregar, se quiser carregar o relatório, você vinha aqui um load from file e faria o carregamento, tá? Deu um export, pegou a URL, dá um open fprint, tá? Abriu o frame, automaticamente abriu o frame, ele vai lá pra gente e vai fazer a visualização simples assim no nosso UniGui, tá? E aí, logicamente, a pessoa lá, após ver o seu relatório, ela pode visualizar, imprimir, né, fazer as propriedades que ela tem aqui por padrão no nosso, na nossa URL frame, PDF frame que ele já dá, entendeu? Então, pessoal, bem simples, bem fácil, é muito fácil trabalhar com UniGui desktop e UniGui mobile, tá? É lógico que tem essas coisas, mas exatamente o curso vem para suprir essas dúvidas, tá? A partir daí, você tendo a supressão dessas dúvidas, você vai conseguir fazer muito, tá? Bom, pessoal, eu acredito que a gente fez a apresentação das 4 aulas, tá? Todos os itens que a gente propunha lá e conseguiu apresentar para vocês estes componentes, tá? Só para finalizar, olha lá, ó, se você for no sobre, tá? É só uma imagem aqui e aqui um HTML frame, tá? No HTML frame a gente pode alimentar com HTML, tá? Ou se você tiver um URL frame, colocar uma URL do seu agrado. Aqui poderia ter um container, um frame, né, gerado lá pelo Google ou gerado por qualquer aplicativo web, tá? Então aqui eu coloquei simplesmente um estático para exemplificar o uso, tá? Então, pessoal, dá uma explorada aí, se tiver alguma dúvida é só chamar a gente está à disposição, beleza? Pela sua atenção, meu muito obrigado, valeu, pessoal!